Olá pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo do sistema nervoso, nós vamos ver a organização geral do sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, que é o principal, sistema nervoso visceral, que vai estar inervando as vísceras, e o sistema nervoso periférico, porque as pernas precisam de estímulos, as asas precisam de estímulos, né? Então, toda a parte do corpo do inseto, ele precisa ter ramificação para que ele responda a esses estímulos. E aí, o que nós podemos perceber? Então, nós vamos ter o sistema nervoso central, que ele vai ser constituído pelo cérebro, tá? Propriamente dito, ou o gânglio supraesofágico, tá? É formado pela fusão de vários gânglios, né, de 3 pares de gânglios que formam uma massa que vai constituir o cérebro. E aí nós vamos ter o protocérebro, tá? O protocérebro vai estar responsável em inervar os olhos e os ocelos. O deuterocérebro, ele vai estar sendo responsável por inervar as antenas. E o tritocérebro, ele inerva outras regiões cefálicas e recepção de estímulos de outras regiões do corpo, tá? O gânglio supraesofágico, ele vai estar relacionado com a fusão dos gânglios dos segmentos também do aparelho bucal. E o cordão nervoso ventral, ele vai estar relacionado com os gânglios torácicos e abdominais. Vamos observar em imagens para facilitar um pouco mais a compreensão. Então, na primeira imagem aqui, nós temos o protocérebro, certo? Que está pintado em vermelho e é responsável pela inervação dos olhos compostos, os ocelos. Depois, na segunda imagem, nós temos o deuterocérebro, que vai estar responsável pela inervação das antenas. E o tritocérebro, ele vai estar relacionado pela inervação de outras estruturas da região da cabeça e também para receber as informações de estímulos de outras partes do corpo. Aí nós temos aqui o gânglio subesofágico, que é responsável pelas peças bucais inferiores, que aí envolveria a mandíbula, a maxila e o lábio, tá? Então são responsáveis pela inervação dessas partes das peças bucais. E aí nós vamos ter os gânglios torácicos aqui, né? 1, 2, 3 gânglios torácicos que estão localizados nas 3 subdivisões torácicas. E aí nós vamos ter os gânglios abdominais, tá? E aí não necessariamente a quantidade de gânglios do abdômen vai estar relacionado com a quantidade de segmentação do corpo desses indivíduos. Pode ocorrer uma fusão entre alguns gânglios e que vai estar fazendo essas ramificações. Então, o sistema nervoso visceral, ele vai estar sendo aqui, ó. Nós vamos ter esse sistema nervoso vai ter a responsabilidade de inervar os órgãos internos. Então, nós vamos ter o sistema nervoso externogástrico, tá? Ele vai comandar os órgãos da vida vegetativa do inseto, por exemplo, o estomodeu, a parte anterior do sistema digestório, tá? E o vaso dorsal, relacionado ao sistema circulatório, e as traqueias da cabeça, tá? Depois nós vamos ter o sistema nervoso ventral, que ele está associado aos gânglios da corda nervosa ventral. E nós vamos ter o sistema nervoso caudal, que vai inervar o proctodeu, né, que é a parte posterior do sistema digestório, e os órgãos reprodutores internos. O sistema nervoso periférico, ele vai inervar os músculos e os órgãos de sentidos. Aqui
dá para nós observarmos como que estariam dispostos toda essa cadeia, né, do sistema nervoso. Então aqui a gente tem representado o corpo, né, o esquema do corpo de um inseto, e o que vocês podem observar? Aqui em amarelo nós vamos ter representado a região que vai estar localizada na região da cabeça, tá? Que é o cérebro propriamente dito, tá? Depois nós vamos ter o gânglio subesofágico, que vai estar relacionado com a ramificação das peças bucais inferiores, mandíbula, maxila e lábio. Depois nós vamos ter os gânglios torácicos, tá? Nós temos 3 gânglios torácicos e os gânglios abdominais, tá? Aí fica fácil da gente conseguir observar onde estão localizados cada um desses gânglios na estrutura corporal do inseto, tá? Lembrando que o sistema nervoso dos insetos é ventral. E por ser formado por essa cadeia de gânglios, né, e ganglionar. Então, a organização geral do sistema nervoso dos insetos é essa. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição e até breve.